Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, saúde, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. No nosso Evangelho no Lar de hoje, vamos abordar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados e pouco os escolhidos. Itens 6 e 7. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E vamos iniciar com a leitura de harmonização e prece inicial que será feita pela nossa irmã Fernanda. Fernanda, boa noite! Boa noite, Ondina, boa noite a todos. Vamos ler a mensagem de harmonização de Renilson Góes, Comunidade da Canção Nova. Seguir a Jesus Cristo. Seguir a Cristo com alegria exige renúncia. De fato, seguir a Cristo nos leva ao despojamento e, em algumas situações, à humilhação. Porém, com uma postura que gera esperança, como nos convida a palavra de Deus. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos, capítulo 12, versículo 12. A alegria da entrega. Quero partilhar a alegria da entrega, de certeza de que, seguindo Jesus em meio às lutas da vida, alcançaremos o reino de Deus, e essa certeza merece um sorriso. Sim, seguir Jesus é motivo de alegria. Apesar dos contratempos dessa escolha, exige que nos leve a ter uma nova postura diante do mundo, das pessoas, e nos convida a uma vigilância constante de nós mesmos. O seguimento traz em si uma promessa, uma certeza de que após os dias difíceis da nossa existência, estaremos com Ele no céu. Vamos agora acalmar os nossos corações, silenciar nossa mente dos barulhos do mundo, para podermos entrar em sintonia com a equipe espiritual que nos assiste, para podermos agradecer mais uma vez pela vida, pela oportunidade do estudo e do aprendizado. Que as palavras que serão ditas nessa noite possam tocar os corações de quem as ouve, que possamos ser instrumentos de luz do nosso querido Mestre Jesus, e que estejamos sempre seguindo os seus ensinamentos e colocando em prática. Fica conosco, Senhor Jesus, que assim seja. Que assim seja, Fernanda. Muito obrigada. E agora, já harmonizados e sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura e os comentários do Evangelho. Item 6. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: Afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Isso está em São Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Jesus aqui está mostrando que não basta falar de Deus, pronunciar o seu nome, fazer orações bonitas, ou demonstrar religiosidade exterior. O que ele pede é coerência entre fé e atitude. Ou seja, não adianta dizer, é preciso viver. O reino dos céus
entendido como estado de elevação moral, consciência tranquila e sintonia com Deus, não se alcança por palavras, mas por transformação interior. Jesus está criticando a superficialidade espiritual, quando a pessoa mostra devoção, mas não pratica o amor, fala de fé, mas não perdoa, cita Deus, mas não é justa, reza, mas não muda. Na época, muitos líderes religiosos faziam exatamente isso. E ainda o fazem, alguns. E Jesus então tenta corrigir esse comportamento, nos convidando a olhar para nós mesmos. Dizer Senhor, Senhor equivale a frequentar templos, ler textos sagrados, orar, mas continuar preso ao egoísmo, orgulho e vaidade. O verdadeiro discípulo é reconhecido pelos atos, pelos frutos. Isso quer dizer que acreditar é o começo, mas agir no bem é o que transforma o espírito. Boa noite a todos. É isso, Ondina. Aquele que se transforma é o verdadeiro discípulo. Vamos dar continuidade à leitura do Evangelho. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem sensato, que construiu a sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derrubada. Grande foi a sua ruína. São Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. São Lucas, capítulo 6, versículo 46 a 49. Aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. São Mateus, capítulo 5, versículo 19. Essa frase que foi lida agora está lá em Mateus, né, como a Nádia falou, no 5,19. Mas é referente ao Sermão da Montanha, que fala desde o versículo 17 até o versículo 47. O tema é a nova lei comparada à antiga. Vale a pena dar uma olhadinha, gente. Lá, Jesus ele fala e explica algum dos 10 mandamentos. Que além de termos que cumpri-los, nós temos que ensinar os nossos irmãos. Já foi dito aqui hoje, não adianta falarmos de Jesus. O que precisamos é viver os seus ensinamentos. Nós somos observados o tempo todo. Muitas vezes nós nem percebemos. E as nossas atitudes devem ser exemplos para realmente serem seguidos. Tem aquele ditado popular que fala assim: faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Isso não é nem um pouco correto. Se estamos seguindo o caminho de Jesus, deveríamos dizer bem diferente. Deveríamos dizer assim: olha o que eu estou fazendo. Estou seguindo os ensinamentos de Jesus. Faça o mesmo. Temos que cumprir os ensinamentos de Jesus e ensinar. É só isso que ele está nos pedindo aqui. Fernanda, você lembrou muito bem que o ensino está ligado ao Sermão da Montanha, em o Novo Testamento, onde Jesus compara a nova lei aos antigos mandamentos e mostra que não basta obedecer, e é preciso exemplificar e compartilhar pelo amor. Quando ele diz que será grande no reino dos céus aquele que cumpre e ensina, que está em destaque não é somente a instrução verbal, mas o poder moral do Evangelho. Jesus nunca ensinou algo que ele mesmo não vivesse.
Por isso, o verdadeiro educador do Evangelho primeiro faz, reforma-se, perdoa, ama, serve e depois inspira através da sua conduta e se torna convite silencioso ao outro. E então orienta com humildade, sem superioridade. Comentário, esse que você disse, né, do ditado popular, faça o que eu falo, não o que eu faço. Representa exatamente o comportamento que Jesus estava corrigindo, o do discurso desconectado da prática. O Evangelho propõe o oposto, uma fé visível nas atitudes, coerentes no lar, no trabalho, na convivência e até nos pequenos gestos anônimos. Assim, quando você diz que devemos afirmar, olha o que eu faço, estou seguindo os ensinamentos de Jesus, faça o mesmo. Esta é a essência dos ensinamentos de Jesus, ou seja, olha como eu me esforço para viver o que ele ensinou. E eu consigo tentar, você também pode. Vamos caminhar juntos, porque o Evangelho não é um caminho de perfeitos, mas de irmãos que se observam, se inspiram e se ajudam na mesma direção. Muito bem, Fernanda e Ondina. Vamos falar muito, sobre o exemplo em tudo que fizermos em nossas vidas. Então vamos dar continuidade à leitura do Evangelho no item 9. Todos os que reconheceram a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em orações e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os semelhantes? Não. Porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm as preces nos lábios e não no coração. Meus amigos, temos que ter em mente que a caridade não se limita apenas em doações materiais. É muito importante amar ao próximo, a compreensão e a empatia. Allan Kardec disse: fora da caridade não há salvação. Ele sugere que a prática da caridade é essencial para a nossa evolução. Ao ajudar os outros, desenvolvemos virtudes como a paciência, a humildade, a generosidade. Jesus ensina que os humildes, os que têm fome de justiça e os pacificadores são verdadeiramente abençoados. Ele destaca a importância das atitudes práticas de amor e solidariedade. Temos que ajudar aqueles que estão em situações difíceis, seja através de doações, voluntariado ou simplesmente oferecendo apoio emocional. Então, essa passagem enfatiza que a verdadeira fé não se resume a palavras ou rituais, mas requer ações que reflitam os ensinamentos de Jesus. Nádia, não basta reconhecer a missão, nem honrar com rituais, não é mesmo? É preciso seguir com atitudes, como já dissemos aqui. O Espiritismo ele reforça esse princípio moral. Fora da caridade não há salvação. Não como slogan religioso, mas como uma lei espiritual de progresso da alma. Nádia, você tocou em um ponto muito importante. A caridade não é apenas dar coisas. É muito mais do que isso e a gente pode exemplificar aqui. Tem a caridade do tempo, quando nos tornamos presentes. Tem a caridade do pensamento, quando o quê? Evitamos o julgamento. Tem a caridade da palavra,
quando falamos sem ferir. Tem a caridade do sentimento, quando oferecemos compreensão, empatia e perdão. E ainda a caridade do silêncio. O silêncio também é uma caridade, quando deixamos o orgulho de ter razão. Caridade é doar e se doar aos nossos irmãos. Sabe aquela pessoa que hoje precisa da nossa paciência? Talvez seja o verdadeiro pobre da vez. E aquele irmão difícil de conviver pode estar nos pedindo indulgência. E isso também é uma caridade salvadora. Infelizmente, temos presenciado em todas as religiões esse episódio de alguns de seus líderes pregarem sem seguir o que pregam. Não praticam a verdadeira caridade. Vamos ver mais um pouco aqui o que nos diz o Evangelho sobre esses homens e mulheres que são cristãos apenas da boca para fora. Pela forma poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. Em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Ele lhe responderá: Não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, vós que desmentis com os atos os que dizem com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que nos está aberto para achar desgraça perante Ele é o da prática sincera da lei do amor e da caridade. Pois é, gente. A falta de conhecimento, né, das leis de Deus faz com que hajamos como um adolescente, que faz por fazer e mal feito a tarefa de casa. Estuda rapidamente para a prova e vai para as festas. Depois volta e tenta convencer pai, mãe, professor de que estudou, que fez tudo certinho, pedindo para que seja dada a nota porque fez o que lhe haviam pedido, embora tenha feito pouco, muito pouco, né, do que devia. Tem uma música da Amelinha chamada Jesus é verbo e não substantivo, que representa bem esse texto do Evangelho. Grande, você trouxe uma comparação muito feliz e clara. Quem conhece o Evangelho só na superfície age como quem faz a tarefa rapidamente, sem compromisso real de aprender e mudar. A imagem do adolescente que tenta convencer os pais e o professor depois de ter se esforçado pouco realmente expõe a diferença entre cumprir por obrigação, com pressa e aparência, e viver para aprender com dedicação e transformação íntima. Precisamos lembrar que não enganamos Deus, porque a linguagem dele é a do sentimento e da intenção, não a do discurso. E a lembrança da música foi uma inspiração perfeita. A canção Jesus é o verbo e não substantivo traduz exatamente a essência dessa passagem. Jesus não é um nome a ser usado, ele é um verbo a ser conjugado na vida. Verbo significa ação, movimento, prática, atitude contínua. Substantivo é conceito estático.
título, palavra vazia se não tiver vida. O Evangelho é bem vivido apenas quando não precisamos repetir Senhor, Senhor, porque nossas atitudes já falam por nós. Não tentamos convencer ninguém, porque o exemplo convence muito mais do que a voz. Não fazemos para parecer, mas para nos tornar melhores cada dia. Ondina, eu fui uma adolescente assim, viu, gente? Agora eu tô mutada. Vamos ler mais um parágrafo do Evangelho, ainda no item 9. São eternas palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Pois é, Nádia. Vivenciar o que diz esse parágrafo, de que são eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade, é de fundamental importância para aquele que quer ter uma vida feliz. E uma vida feliz não é uma vida sem preocupações, dores, dificuldades, mas ter serenidade diante de todas as circunstâncias. Coisa difícil em nossas vidas, porque nós nos desesperamos diante de qualquer situação que nos desagrada, porque não aceitamos reveses em nossas vidas. Né? A gente acha que tem que, na nossa vida, é só coisa boa. Né? Sendo que, compreendendo e vivendo o seu evangelho, ou seja, seguindo os seus ensinamentos e seus exemplos, nós vamos caminhar por qualquer caminho em paz, certo de que não estamos sozinhos e sempre amparados pelos nossos irmãos espirituais que trabalham junto conosco para a nossa felicidade futura. Através do hoje ainda conturbado, né, por conta da nossa necessidade de aprendizado. Assim, né, vamos caminhando para chegarmos ao reino de Deus, que, como disse Jesus, não é deste mundo. Entendo que, se não é deste mundo, preciso me capacitar para lá chegar, aprendendo como viver nesse reino, que nós vamos começar a conhecer aqui, a partir do conhecimento e da obediência às leis de Deus que Jesus nos mostrou. É verdade, Nandi. Em Mateus, capítulo 22, versículo de 37 a 40, Jesus resume a lei em 2 mandamentos: amar a Deus e ao próximo. Isso nos lembra que a prática do bem deve ser uma prioridade em nossas vidas. Cada ato de bondade nos aproxima mais de Deus e nos ajuda a entender melhor o nosso propósito. Então, vamos agir com compaixão, porque só assim encontraremos a paz que ultrapassa as dificuldades da vida. Isso nos dá força para enfrentar os desafios. Então, vamos ler mais um trecho aqui do Evangelho. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nelas. Vejam bem, imaginemos um mundo onde reine a verdade. Nada mais de ambição, nada mais de pobreza, nada mais de dificuldade para tratar da saúde, onde todos possam estudar em boas escolas, onde teremos acesso a bom transporte, onde todos terão seu emprego, onde as religiões se respeitam e se completam, né? Onde não mais sentiremos solidão, onde a sinceridade é fraternal, onde o auxílio é mútuo e desinteressado, onde a violência de todas as formas foram substituídas pelo amor, onde todas as dificuldades terão solução através da ajuda mútua entre os povos,
onde toda a preocupação é de se instruir e ajudar o próximo, onde a justiça é praticada com amor, com misericórdia, ciência e religião se apoiando e nos ensinando a ver a causa de tudo que nos acontece no mundo. Estes são os mundos felizes que nos mostram os espíritos dentro da codificação espírita. É nesse mundo que Jesus está nos convidando a ir morar, onde as casas são construídas sobre a rocha. Será um mundo maravilhoso. E nós viveremos lá, com certeza, mas precisamos começar a caminhar. Eu acredito. Eu não vejo a hora. O Espiritismo nos ensina que mundos felizes não se caracterizam pela ausência de desafios, mas pela ausência do mal no coração dos seus habitantes. O que transforma o planeta em feliz não é apenas a tecnologia, a saúde perfeita ou as instituições organizadas. É a consciência elevada que deixa de produzir dor desnecessária. Jesus nos convida a morar nesse mundo, começando por morar nesse estado dentro de nós. Porque só se vive em um mundo feliz quem já felicita o mundo que vive, através das suas próprias atitudes. Os mundos felizes não esperam por nós. Nós que precisamos nos tornar felizes para viver neles. Jesus nos chama a todos, mas os escolhidos serão os que se escolherem primeiro, por meio da própria renovação moral. Muito bem. Todos somos chamados e precisamos nos esforçar no bem para sermos escolhidos. Vamos ler o último parágrafo do Evangelho. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia, o vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Pois é, gente. O significado desse parágrafo é bem fácil, né, de nós entendermos. Basta olhar para o nosso mundo para compreender o seu significado. A injustiça, gente, ela impera em todos os campos, desde os mais altos escalões até as mais simples casas, as mais simples sociedades que nós temos aqui nos nossos bairros, nas nossas cidades, né? Porque nossa visão de Deus ainda é deturpada pelo nosso orgulho e nosso egoísmo. Não nos deixa ver o esplendor dos seus ensinamentos. Nós somos ofuscados pela luz que brilha intensamente e insistentemente sobre nós para que deixemos de dizer Senhor, Senhor e passemos a segui-lo de verdade, praticando a caridade na sua maior expressão. Sem isso, vivemos como um náufrago que ainda não encontrou a ilha da salvação, pois nossa casa foi arrastada pela chuva e pelo vento do orgulho e do egoísmo. Em síntese, a luz do Evangelho é sempre clara, mas o orgulho funciona como lente suja, que distorce o que é puro. A solução não é diminuir a luz, e sim limpar a lente da alma com a caridade, com a humildade e a renúncia ao egoísmo. Essa mudança tem um nome, ensinado por Allan Kardec, no lema Fora da caridade não há salvação. A luz do Evangelho nunca falha. Quem falha somos nós, que por causa do nosso orgulho não a deixa entrar. A ilha da salvação é o bem que praticamos. Só nossa caridade vivida constrói a casa sobre a rocha e nos coloca de verdade no caminho de Jesus. É com você, Ondina. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho no Lar desta semana. E esperamos que ele nos ajude a refletir serenamente nesses ensinos de Jesus e que consigamos colocar em prática em nosso dia a dia para sermos mais tranquilos e felizes. E agora, vou pedir ao nosso irmão Irandi que faça a prece final e a
fluidificação das águas. Irandi, é com você. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais, felizes estamos por estarmos concluindo mais um Evangelho, com a sua proteção, com a sua paz, e tudo ter transcorrido dessa forma magnífica, com esses conceitos maravilhosos que nós acabamos captando da sua mensagem. Querido Jesus, que cada um de nós possa praticar realmente o que nós discutimos nesta noite, que precisamos deixar de falar Senhor, Senhor, e seguirmos o teu Evangelho, fazendo exatamente aquilo que nos mostraram. E muito gratos nós estamos e felizes que o Senhor possa inundar os nossos lares com a tua luz, o teu amor, e que seja colocado pelos amigos espirituais esse bálsamo nas águas que sirvam para as nossas necessidades materiais e espirituais. Querido Jesus, muito obrigado por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Agradecemos a Fernanda, a Nádia e ao Irandi pela cooperação e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus os abençoe e até a próxima segunda-feira, às 18 horas.